Bom dia, boa noite, boa tarde, meus jovens. Vamos agora dar continuidade ao nosso exercício. E agora nós vamos falar dela, da segunda lei de Mendel, aquela que vocês gostam. Bom, na última aula, nós estudamos lá a primeira lei de Mendel e algumas questões relacionadas à primeira lei de Mendel. Agora a gente vai falar da segunda lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação independente. O que essa lei quer dizer? Ela quer dizer que duas ou mais características que localizam-se em pares de cromossomos homólogos diferentes, elas vão se segregar de forma independente. Quer dizer que as características, os alelos, eles vão se misturar. Eles não vão ir em pares bonitinhos. Eles vão se separar e se misturar. Isso foi chamado de segregação independente ou de hibridismo, quando em um cruzamento são envolvidos dois ou mais caracteres independentes. A diferença da segunda lei de Mendel com a primeira lei de Mendel é que agora no cruzamento nós vamos ter duas ou mais características envolvidas. Naqueles cruzamentos que nós estávamos fazendo anteriormente, nós trabalhávamos somente com uma característica envolvida. Agora nós trabalhamos com duas ou mais. E, obviamente, isso aí vai dar uma quantidade bem maior de possibilidades para a gente trabalhar. Então, Mendel observou o quê? Que as ervilhas amarelas e lisas, foram cruzadas com as verdes rugosas. E aí ele viu que nasceram ervilhas amarelas e lisas. Estou trabalhando com duas características, a cor e a textura da semente. Ao cruzar as ervilhas amarelas e lisas aqui no retrocruzamento, ele observou que ocorreriam algumas variações aqui. Que variações seriam essas? Nós teríamos ervilhas amarelas e lisas, como uma forma de variação. Nós teríamos ervilhas lisas e verdes. E nós teríamos ervilhas amarelas e rugosas. Assim como também teríamos ervilhas verdes e rugosas em uma proporção menor. Então, olha só, vocês podem observar que as características elas se misturaram, E a lei de Mendel ela se trata nisso daqui, dessas questões aqui. Para você fazer um cruzamento aqui, você vai ter que prestar o dobro da atenção do que você prestava antes. Por quê? Você vai trabalhar com a quantidade maior de possibilidades, a quantidade maior de combinações. Então, as probabilidades elas vão modificar um bocado. Por exemplo, outro exemplo aqui, Vezão, vezão, errão, errão. Segue aquele mesmo esquema que eu ensinei para vocês aqui no quadrado de Punnett. Você vai pegar os gametas de um e os gametas de outro, colocar de um lado e do outro. E aí você repete, Vezinho, errinho, vezinho, errão, vezão, errinho, vezão, errão. Então você coloca todas as combinações possíveis e repete a mesma coisa do lado de cá. E aí você vai começar a cruzar. Vezão, vezão, errão, errão. Vezão, errinho. Vezão, vezão, errão, errinho. Vezão, vezão, errão, errinho. Vezão, vezinho, errão, errão. Vezão, vezão. Então você vai cruzando e olhando aqui com quem que eles estão, combinando. E aí o que vai acontecer? Depois você se atente ao que cada genótipo desse daqui, qual fenótipo cada genótipo vai causar. E aí vocês vão observar essas combinações. Exige um pouco mais de atenção, viu? Porque, por exemplo, eu sei que aqueles que têm vezão e errão, eles vão ser o quê? Eles vão ser amarelos e lisos. Então, todo mundo que tem vezão e errão, eles vão ser amarelos e lisos. Então, quem são eles aqui? Esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 ou será que eu contei errado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 indivíduos aqui, eles vão ser amarelos lisos, verde rugoso. Só tem esse indivíduo aqui. Característica recessiva, ela ocorre em menor quantidade, como eu já havia dito para vocês anteriormente. Agora, indivíduos que são
amarelos e rugosos, eu tenho 1, 2, 3. Indivíduos que são lisos e verdes, eu vou ter 3 também. Então, olha só, esses 3 aqui, ó, que é Vzinho, Vzinho e tem um R'ão. Esses aqui são R'inho, R'inho e tem um Vzão. Então, vocês têm que ficar atento. O que pega as pessoas é a quantidade de dados. Ah, mas professor, mas como é que eu sei qual é a quantidade de variáveis que eu vou ter? Isso aí não tem muito segredo, viu? Você vai pegar, por exemplo, se é Vzão, Vzão, R'ão, R'ão, você só vai ter Vzão e R'ão. Mas se for Vzão, Vzinho, R'ão, R'inho, você isola aqui o Vzão e isola o Vzinho. E aí você combina ele com R'ão e com R'inho. Aí aqui já tem uma, combina com R'ão e com R'inho. Aqui já tem outra. Você já achou as 4. E aí você distribui elas aqui, ó. Começando aqui com os dominantes até os recessivos. Nessa ordem. É importante que também você distribua da mesma forma aqui também. Começando aqui de baixo para cima. Porque na hora de você organizar o seu quadrado de Punnett vai ficar mais fácil fazer o cruzamento. E aí depois disso é só fazer o cruzamento. Combinar esses dois aqui. Aqui, aqui, aqui. E vai indo. E aí você vai achar todos os indivíduos. E aí na hora de responder o exercício, ver o que o exercício pede, aí você olha para a tabela, olha com bastante atenção para você encontrar. O exercício ele quer saber quantos indivíduos são amarelos lisos, né, no caso. São os que tem Vzão e R'ão. Aí aqui você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Opa, então são 9. Beleza. Quantos indivíduos eu tenho ao todo? Aqui tem 4 e aqui tem 4. Então tem 16. Ah, então eu tenho 9 sobre 16, que vão ser de sementes amarelas e lisas. Beleza. Ah, eu quero saber a porcentagem. Como é que eu faço a porcentagem aqui desses caras aqui? É aquele mesmo esquema. Você pode dividir aqui. Divide 9 por 16 e multiplica esse resultado ali por 100. Você vai achar a porcentagem. Aqui 3 e 16 são verdes e lisos e assim por diante. Então vai dar uma possibilidade maior de cruzamentos. Nesse caso aqui vai dar 9, 3, 3, 1. Sempre, sempre, sempre. Isso aqui é proporção fenotípica. Proporção genotípica aí vai ser mais complicado, entendeu? Porque aí você vai trabalhar com uma quantidade maior de variáveis, né? Então o Mendel, por meio desse experimento aqui, ele vai concluir que a cor e a textura das sementes eram independentes uma das outras. As características genéticas dos genes, eles vão se proliferar ali de forma independente. Então isso aí, uma coisa interfere a outra, um não está atrelado ao outro. Então, ao se segregarem de forma independente, isso aí vai gerar inúmeras combinações possíveis, né, dada a quantidade de alelos e características que existem. Agora, se fosse genotipo, por exemplo, eu quero aqueles que são homozigotos dominantes para as duas características. Então, é esse aqui, só esse daqui, ó, homozigoto dominante. Eu quero que é homozigoto recessivo, é esse daqui. Eu quero os que são homozigotos somente para uma característica. Então, é esse aqui também. Entendeu? Então, você vai olhando, ó, homozigoto para uma característica. Então, tem que tomar cuidado com o que o exercício pede. E basta você lembrar daqueles conceitos também que foram ensinados nas aulas passadas, ok? Então, toma cuidado. Então, vamos lá. Trihibridismo e polihibridismo, né? Tem essas diferenças aí. Quando se estuda 3 ou mais caracteres ao mesmo tempo. Como os caracteres são independentes, podemos calculá-los separadamente. Por exemplo, P. Qual a proporção esperada de um cruzamento entre uma planta de semente lisa e amarela com sementes verdes e rugosas? Então, no hibridismo. Então, no primeiro cruzamento, F1. Então, aqui, cor da semente, textura da semente. Então, você vai observar aqui que você consegue calcular isso independentemente quando você está dando só uma característica, né? Então, geração F1 e a textura da semente.
E aí se eu pegar aqui, ó, deu 3/4 amarelas e 1/4 verde, 3/4 lisos e 1/4 rugoso. Se eu multiplicar essa probabilidade das proporções fenotípicas, eu vou ter 3 em 16, né? Que são verdes e lisas, 3 em 16. Então, se eu calcular separadamente, separar as características e calcular, também dá para fazer esse cálculo. Mas tomem cuidado aí na hora de fazer isso daí. Na minha opinião, a chance de errar é um pouco maior. Ó, se formos estudar um caso de tribidismo, o que é isso aqui, cara? Pera aí. Se formos estudar um caso de tribidismo, pares de caracteres, por exemplo, acrescentando a característica cor da flor, onde a cor lilás é dominante e a branca recessiva, teríamos os seguintes tipos de gametas. Então, olha só. O tribidismo, você viu que ele isolou aqui o V e o Vzinho. Depois ele isola o Rão, o Rinho. E depois ele isola o Bzão e o Bzinho. O que é que eu vou fazer aqui agora, professor? Me ajuda. Ó, você vem aqui, ó, e pega... Você vai vir aqui e combinar aqui, ó, Vzão, Rão, Bzão. Aí dá Vzão, Rão, Bzão. E para esse aqui é a mesma coisa, ó, Vzão, Rão, Bzinho. É só seguir certinho, ó, Vzão, Rão, Bzinho. Você vem aqui, Vzão, Rinho, Bzão. Vzão, Rinho, Bzão. Vzão, Rinho, Bzinho. Tá vendo? Acha desse jeito. Mas tem que saber montar. Você tem que ir isolando eles ao pouco. Mesma coisa aqui, ó. Só que aqui ele usou o Vzinho, né? Ó, Vzinho, Rão, Bzão. Vzinho, Rão, Bzinho. Vzinho, Rinho, Bzão. E Vzinho, Rinho, Bzinho. Então tem essa diferença aqui, ó. Observem bem essa questão. O que vai acontecer aqui? Tá. Então, dessa forma aqui vocês vão conseguir fazer de boa. Então, presta atenção. Depois vocês pausam, dão uma olhada aí, pra vocês entenderem como é que funciona esse esqueminha aí. O bom da aula é que vocês podem pausar e olhar quando vocês quiserem. Metaprobabilidade. O metaprobabilidade, esse ele não vai mudar, viu, meus queridos? Isso aí é o mesmo. Um casal de triíbridos deseja saber qual a probabilidade de vir a ter um filho homozigoto recessivo para os 3 genes. Então, olha só. Esses 3 genes aqui, ele quer saber, eu quero um cara homozigoto recessivo. Então, ele tem que ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Essa combinação que ele quer. Como é que ele faz isso? Você pode usar o método da probabilidade separada. Ó. Você cruzar Azinho com Azinho, você vai achar 1/4. Se você cruzar o Bzinho com Bzinho, você vai achar 1/4 de novo. Se você cruzar Czinho com Czinho, você vai achar 1/4, beleza? Aí o que você faz? Você multiplica todos eles. Lembra lá quando eu estava explicando para vocês a probabilidade do E? Que você multiplica e o O você soma? Aqui no caso você usa E. E aí dá 1 em 64. Se você fizer esse cruzamento aqui no quadro de Punnett, usando todos esses caras aqui, vocês vão observar que vai dar 1 em 64 também. Então, a probabilidade também ela pode ser usada dessa forma, se cruzando separadamente. Às vezes é mais trabalhoso, porque aqui você vai fazer 3 cruzamentos e no quadro de Punnett você vai fazer só um, mas para visualizar eu acredito que seja um pouco melhor para a maioria das pessoas, né? Então aqui tem esse exercício aqui, a gente não vai fazer os exercícios, né? O objetivo era só explicar para vocês como é que são os métodos, né? Esses exercícios aqui a gente não precisa fazer. Estudem, olhem aqueles esquemas que eu passei, aquelas estratégias, tanto o quadro de Punnett, quanto fazer o cruzamento isolado, quanto usar a probabilidade, quanto usar a combinação. Tudo isso aí ajuda na hora de você fazer um cruzamento segundo a lei de Mendel, que é um cruzamento que trabalha com a quantidade maior de alelos, uma quantidade maior ali de fenótipos, né? Então, o aluno às vezes ele se confunde nesse sentido, mas a premissa da regra é a mesma. Lembrem-se disso. Fiquem com Deus, estudem com afinco, salam aleikum, muita saúde e amém.